No coração do Nordeste, às margens do Rio São Francisco, está Penedo, uma cidade que carrega séculos de história e cultura. Mas minha jornada me leva além. Seguimos para Piaçabuçu, ponto de partida para uma das experiências mais marcantes do Baixo São Francisco. Atravessamos as paisagens áridas e douradas de Piaçabuçu, a bordo de um buggy, rumo à comunidade quilombola Pichain, um lugar onde a história e a resistência de um povo estão vivas no dia a dia. Aqui, o rio não é apenas paisagem, mas fonte de vida, sustento e tradição. Entre a pesca, o artesanato e os costumes passados de geração para geração, Pichain nos lembra da forte conexão entre o povo e as águas do São Francisco. Do quilombo, seguimos até as margens do Velho Chico, onde um barco nos conduz por suas águas até o cenário mais impressionante da região, a Foz do São Francisco. Aqui, o São Francisco se despede da terra e encontra o Atlântico, em um espetáculo de cores e contrastes. Dunas imponentes, águas que se misturam a uma sensação única de imensidão. Essa jornada não é apenas sobre lugares, mas sobre histórias, natureza e a força de um rio que molda a vida de quem vive às suas margens. É isso aí, agora estamos em Alagoas, primeiro dia dessa grande aventura agora em Alagoas. E a chuva veio ontem à noite, né, para me dar boas-vindas, né, no estado, para então, hoje cedo, me trazer um lindo dia. Eu estacionei o carro aqui numa sombra, uma sombra feita pelos pés de goiaba. E também desse pé aqui que eu não sei exatamente o que é, estou na dúvida. Se alguém souber o nome dessa fruta aí, deixa no comentário, por favor, que eu fiquei curioso. Bom, então estou indo para o centro histórico de Penedo. E ontem eu cheguei aqui em Penedo através de uma balsa, né, que vem de lá de Sergipe. Foi uns 15, 20 minutos de travessia e custou R$36. E a balsa vem de lá de Neópolis, em Sergipe, que atravessou o Rio Chico, né? E aqui já dá pra ver as balsas vindo de lá do outro lado do estado de Sergipe. E foi aqui que eu cheguei ontem à noite. É aqui que chegam as balsas que atravessam o Rio São Francisco e vem de lá de Sergipe. Já posso ver que Penedo é uma cidade histórica, né? Tem muitos desses casarões antigos, tem catedrais antigas. Facilmente a gente consegue ver isso. E é uma cidade que foi fundada em 1535. Ou seja, é super antiga. E é por isso que vemos esses casarões antigos, né? Essas construções coloniais aqui. E fica, né, incrivelmente, às beiras do Rio São Francisco. Como esse rio faz parte da história dessa minha viagem, né? Porque tantos lugares que eu já fui que está à beira do Rio São Francisco, né? Pra você ver como esse rio é importante, né? Ele traz vida para tantas e tantas vilas e cidades aqui no Brasil.
E essa igreja aqui que fica bem na frente do rio é a Nossa Senhora da Corrente. E eu vou entrar nela para dar uma olhada como que é dentro. É realmente impressionante lá dentro. Bem antiga. E aqui está dizendo que em 1615 o lugar já tinha uma pequena capela aqui. E era uma vila já, né? Você vê como é antigo esse lugar. E aqui eu cheguei na Catedral Nossa Senhora do Rosário. Pelo que eu tô vendo aqui, aqui vai ter várias igrejas antigas. Essa aqui não é tão impressionante igual a outra, né? A outra é bem mais bonita por dentro. Apesar de ser menor a outra, né? E agora eu subi em cima desse Casarão das Artes, tem um museu. Conta um pouco da história aqui da cidade. E tem uma vista bonita aqui para a catedral. E aqui estou chegando no que parece ser outra igreja antiga, que fica praticamente do lado, meio que do lado atrás da catedral, né, matriz. E na verdade aquilo lá é o convento Nossa Senhora dos Anjos. E isso aqui é um obelisco, ó. Um obelisco do centenário da independência. Eu acho que eu cheguei agora num mercadão de vegetais e frutas. E aqui eu acho que temos grãos. Arroz, farinha, vários tipos de farinha, feijão, milho, tapioca. Olha só, tudo que é tipo de grão. Essa seção aqui da feira deve ser só farinhas e grãos, né? Tem uns barzinhos pra cá, ó, pra vender comida. Muita coisa por aqui pra comer. Pena que eu já comi, né? Muita jaca. Jacas e mais jacas.
É incrível como no Nordeste tem tanta jaca. Ô sono, hein? O cachorro ali no maior sono, dormindo na porta da loja porque ali tem ar-condicionado. E aqui parece que eu tô chegando no centro comercial da cidade. Tem mais pessoas, mais coisas acontecendo, muitas pessoas vendendo de tudo que é tipo de coisa. Esse aí é o amendoim cozido, né? Ah, amendoim cozido, olha só. E não o suficiente de igrejas, né? Temos aqui outra, é a igreja de São Gonçalo. E é isso aí, saindo agora do camping aqui em Penedo e vou continuar descendo agora, cada vez mais próximo da foz do Rio São Francisco, né? Eu vou descer até Piaçabuçu. Essa paisagem é bem alagadiça, assim como a paisagem do outro lado do rio, no Pantanal Sergipano. Ou seja, esse é o Pantanal Alagoano. Eu entrei numa pequena vila muito aleatória, simplesmente porque eu gosto de entrar em vilas aleatórias. E aqui se chama Retiro. A igrejinha sendo construída, quase ninguém na rua. Interessante, interessante. Lugares assim esquecidos, né? Parece que parou no tempo o lugar. Eu parei num lugar que é realmente uma paisagem que eu imaginava como fosse o Nordeste. Olha só isso. E essa vila que eu estava aí se chama Marituba. Estou aqui dirigindo pelas ruas de Piaçatuba. E interessante, né? Essas casinhas coloridas, pracinha no meio. Aquele ar de cidade pequena, né? Eu estacionei a Fioretta porque agora estou andando pela orla de Piaçabuçu. Vários barcos pesqueiros por aqui. Dá pra ver que o lugar deve ter uma boa renda pela pesca, né? E aqui estou passando na frente da prefeitura,
Aqui é na frente da catedral da cidade. Terra dos coqueirais, olha só. Estou aqui andando ainda por Piaçabuçu e tentando decidir se eu vou voltar pro camping lá em Penedo ou se eu vou dormir estacionado em qualquer lugar aqui. Decidi que eu vou voltar para Penedo, ficar no camping lá. Voltei aqui pro camping. Já são quase 6 da tarde. E agora eu estacionei num outro lugar do camping, que agora não é goiabeira que tem. Tem cajueiro. Olha só, até achei um caju madurinho aqui, ó. Tá molinho. E eu vou comer ele, lógico. Estou na cozinha do camping, mas não estou só. Um sapinho bem pequeno aqui. Acharam muito ouro. É, 17 tinha muito ouro por aqui, né? É tudo de segurança. Ah, é? E hoje eu vou fazer o tour lá em Piaçabuçu. E o plano é já de lá já continuar a viagem hoje. E é bem legal esse camping. Eu peguei essa área aqui que é uma sombrinha bem legal durante o dia. Apesar de o carro estar no sol, né? Essa região aqui fica na sombra. E eu sou o único no camping no momento. Tinha uma outra van por uns dias, mas já foi embora também. Então só eu e os cachorros. São 1h30 da tarde agora. Estou saindo de Penedo e voltando novamente para Piaçabuçu. Porque hoje vai rolar um tour lá. Vou fazer um passeio de buggy, de barco. Vou conhecer a foz do Rio São Francisco, desse lado de cá, de Alagoas. Vai ser um dia maravilhoso. Então estou agora dirigindo, daqui a pouco, daqui meia hora já chego em Piaçabuçu.
que esse passeio ocorre numa área de proteção ambiental federal, uma APA. Quando a APA foi instituída, em 1983, por aqui já tinha povoados e fazendas. As pessoas tiveram que se readequar. Os fazendeiros podem usar o espaço para plantar coco, para pecuária, desde que não desmatem o que sobrou do ecossistema. E esse sofre, entre outros fatores, com o avanço das dunas que se movimentam e vem engolindo o coqueiral e a mata. É inteligente que o fazendeiro mantenha a mata para que ela também funcione como barreira e retarde o avanço da areia. Quando isso acontece, eles perdem espaço para a União, porque toda duna móvel no Brasil é área de proteção permanente. Agora, nessa região nós temos também uma mistura de vegetação, com restinga, caatinga, cerrado, mata atlântica, pantanal e mangue. Dá-se o nome de ecótono, quando se tem vários biomas representados no mesmo ecossistema. Aí é possível encontrar escorpião amarelo, jacaré do papo amarelo, que está ameaçado de extinção, cobras como coral verdadeira, jararacas e felinos de pequeno porte. E quanto a esse município, Piaçabuçu, tem 3 pilares que compõem a economia: o coco, pesca e turismo. Como vocês viram, o tour já começou e andamos de buggy aqui pelas dunas, né, de Piaçabuçu, que é uma área de proteção ambiental daqui. E a gente andou pelas dunas aqui por mais ou menos 15 minutos e paramos no alto de uma delas para praticar o esqui bunda, né, que a gente vai descer as dunas agora escorregando na areia. Caramba, meu. Que altura essa duna. Acabei de descer de barriga agora. Desci a primeira vez sentado e agora de barriga.
comunidade quilombola do Pichain. Eles são descendentes dos escravos negros que fugiam e procuravam os quilombos antigamente para se refugiar. Lá vivem desde 1855 numa cultura de subsistência. Ali plantam coco, pescam, criam ovelhas e bois. Atualmente são 21 famílias, um número próximo de 100 habitantes. A eletricidade chegou por lá através de painéis solares. Em 2023, ainda é recente, e a água de consumo é de cacimba. Eles cavam a parte baixa para atingir o lençol. Mas são assistidos pelo programa Saúde da Família e vai uma lancha escolar diariamente por canais do rio buscar as crianças e levá-las à escola. Boa tarde. O que vocês têm aqui para vender? Cocada, óleo de coco Cocada? e mel. Cocada. Isso aqui é o quê? Esse aqui é doce de? Caju. Ah, de caju. E essas vegetações verdes em meio às dunas, elas ficam todas, essas regiões ficam todas alagadas na época de chuva, fazendo desse lugar um lugar muito parecido com os Lençóis Maranhenses. E é por isso que eles chamam esse lugar aqui de Lençóis Alagoanos. E enfim, depois de quase meia hora de aventura no bug, a gente chegou aqui na foz do Rio São Francisco, do lado de Alagoas. E olha, que imensidão de água e que imensidão de beleza também. Esse rio é incrível. E agora a gente vai pegar um barco que vai levar a gente até onde o rio encontra o mar. E depois a gente vai voltar ao ponto inicial de barco. Bom, esse aqui é o Rio São Francisco, gente. Nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, né, em São Roque de Minas. E de lá para cá, até a foz dele aqui, entre Alagoas e Sergipe, Piaçaba do Sul de um lado, Brejo Grande do outro. Ele vem percorrendo aí 2.868 quilômetros. Aí banha 5 estados, né? Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. São 521 municípios, 64 cidades estão na beira do rio, ajudado por mais de 160 afluentes e beneficia um número próximo de 20 milhões de pessoas. A bacia hidrográfica dele também atinge ali o Distrito Federal e Goiás.
Já estamos bem próximo da foz do Rio São Francisco. E aqui a gente já percebe que a água ficou um pouco mais movimentada. Tem mais ondas já. Isso porque a gente está chegando bem perto do mar já. E daqui a gente já consegue ver as ondas batendo no encontro do mar com o rio. E aqui é onde é o máximo que a gente consegue chegar perto desse encontro. Tem ondas lá, tem ondas grandes. E é isso, assim terminou o nosso tour aqui pelo Rio São Francisco, foz do Rio São Francisco, pelas dunas, pelos lençóis alagoanos. Bom, estacionei em um camping aqui em Pontal do Caruripe. Eu cheguei já faz uma hora mais ou menos, tomei um banho já. E estou super cansado. Eu não ia nem ver o mar, porque já estou muito cansado. Eu ia deixar para ver amanhã, talvez ver o nascer do sol. Mas ele está tão perto, estou ouvindo ele daqui, que eu vou ter que dar uma olhada. Nossa, eu estou estacionado muito perto do mar. Eu andei praticamente 10 segundos e cheguei aqui, ó. E tá uma lua cheia ainda por cima, essa coisa mais linda. Esse lugar deve ser a coisa mais linda. Não vejo a hora de amanhã cedo ver essa praia.